Podcast O Comunicador. Comigo, Sandro Locutor. Olá, meus amigos, internautas, telespectadores, ouvintes da Rádio Conquista Web e do nosso podcast O Comunicador, comigo, Sandro Locutor. Ele já ocupou todos os cargos, a não ser presidência da República. Quem sabe no futuro, né? O nosso convidado de hoje é nada mais, nada menos do que o governador nota A no Brasil, Renato Casagrande. Muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo aqui no nosso espaço, governador. Muito bom, Sandro. Prazer estar aqui, né? Prazer estar aqui no lançamento da Rádio Conquista Web, no seu podcast. Mas hoje é em especial do seu aniversário. Muito bem, muito obrigado pela honra. Eu vim para a festa e você também me convidou para dar uma entrevista, né? Então, alegria poder estar aqui, desejo tudo de bom para você, né? Que seja muito feliz, cada vez mais com saúde, por muito tempo nessa vida, tá bom? Muito obrigado, governador. Sei que a agenda do senhor é muito corrida e o senhor me prestigia, né? Num momento desse importante para nós, para nossa comunidade aqui de Castelo Branco, né? A Rádio Conquista Web nasce com o nome da nossa praça, que é a Praça da Conquista, né? E de Castelo Branco, da região 7, de Cariacica para o Espírito Santo, para o Brasil e para o mundo. Governador, sem mais delongas, eu queria saber um pouquinho quem é o Renato Casagrande, porque no dia a dia todo mundo fala do governador, do homem que foi senador, deputado federal, vice-governador, secretário e tantas outras funções públicas. Mas quem é o Renato Casagrande? Conta para nós. Bem, Sandro, o Renato Casagrande é filho de Augusto Casagrande e Ana Venturini Casagrande. Então, famílias de descendência italiana, nascido em Povoação, interior de Castelo, onde eu morei até os 10 anos de idade, né, no interior. Tenho 2 irmãs e 4 irmãos, estamos em 7. Minha irmã mais novinha, na época, como criança, ainda criança, faleceu, então nós éramos em 8, mas estamos em 7. Meu pai já faleceu em 2014, minha mãe está conosco aqui, morando aqui no bairro República, em Vitória. Então nasci no interior de Castelo, depois para estudar, minha família mudou do interior para a cidade de Castelo, onde eu continuei meus estudos. Meus irmãos já estavam morando na casa de uma tia em Castelo, de um tio em Castelo. Então eu já seria o 4º filho a sair do interior para ir para Castelo para estudar, porque no interior naquela época não tinha até o 4º ano, né? Era o 1º, 2º, 3º e 4º ano. Quem quisesse estudar mais tinha que ir para Castelo, porque no interior não tinha oportunidade da gente estudar e não tinha transporte naquela época também, então você tinha que... Então minha família mudou, meu pai já tinha uma quitanda de verdura, um mercadinho de verdura lá em Castelo, e ele ia, às vezes, durante a semana lá, final de semana em Povoação, onde a gente morava. Aí nós acabamos mudando para Castelo. Eu fiz até o 2º ano do científico na época, hoje ensino médio, em Castelo. Depois fui para Viçosa. Viçosa eu fiz o curso de engenharia florestal, e depois eu, voltando para Castelo para trabalhar na prefeitura, eu fiz o curso de direito em Cachoeiro do Itapemirim. Nunca imaginei ser político, ter mandato, nunca pensei na minha vida que eu pudesse ter mandato. Não tinha isso no meu coração, mas no movimento lá na universidade, participando do centro acadêmico, eu fiz o curso de engenharia florestal. O curso de engenharia florestal, a gente circulava aquela região toda lá, os municípios vizinhos de Viçosa, dando palestras nas escolas. O estudante em Viçosa, a gente ia para Castelo, naquela época fazia muito movimento na área de saúde, na área de meio ambiente, gente que estudava fora de Castelo, quando voltava para Castelo, aquele grupo de jovens grande, né, prestava um serviço para a comunidade. Depois eu tinha muita vontade de voltar para Castelo, porque naquela época, isso era 1982, onde o MDB ganhou quase tudo nas eleições, né? Assim, antes do MDB era a Arena que governava. Então a gente tinha muita vontade de participar da política, e aí nós elegemos o prefeito de Castelo, e o prefeito me chamou para coordenar a parte de desenvolvimento rural e de meio ambiente no município. Isso bem jovem ainda. Isso com 23 anos, 24 anos, isso
eu fui trabalhando então com a Emater, trabalho todo dia, sábado, domingo, nas comunidades, e aquelas pessoas foram me chamando para entrar na política. Então eu recebi um chamado para entrar na política. Então eu nunca pensei em ser candidato a nada. Até porque eu era muito tímido, ainda sou muito tímido, mas naquela época era mais tímido ainda. É mesmo? Família italiana e tal, você tem essa timidez aí? Timidez toda, então a gente vence a timidez, né? Não sou um locutor como você, que já nasceu com esse vozeirão aí, mas então eu acabei entrando na política. Mas a minha vida pessoal é essa, sou casado com Maria Virgínia, tenho 2 filhos, Vitor e Mila. Você é avô agora. Opa, parabéns, hoje hein? Hoje mesmo, à tarde, estou indo para Brasília. Minha filha mora em Brasília. Vou lá, vai ter um chá de bebê. Opa, né? Já sabe o que é? Menino, menina? É o menino. Muito bem. Você é avô. Então, parabéns aí de antemão. Acho que esse é o Casagrande. Tá? Muito bem, e a gente acompanha, né? Você com uma atenção especial com a sua mãe, né? Sim. Uma atenção, muita Minha mãe dedicação. teve um AVC agora, em 10 de dezembro, e ela tinha já dificuldade de se locomover, assim, pela idade, mas tem 89 anos, mas não tinha nenhum problema. Agora com o AVC, ela tem as limitações agora do lado esquerdo dela, a gente dá muita atenção a ela lá, porque ela não se locomove, então tem que colocar na cama, colocar na cadeira, mas está com a cabeça boa. Que bom. Estamos convivendo bem com ela. Pois é, amigo telespectador, amigo ouvinte, amigo internauta, você pode acessar as nossas redes sociais, o comunicador comigo, Sandro Locutor Oficial, e Conquista Web no Instagram e no Facebook, e sugerir temas importantes para debates importantes como esse de recebermos aqui hoje o nosso governador Renato Casagrande. Casagrande, família de italiano, um bom prato, um bom garfo, toma uma branquinha em vez em quando. Guaraná, como é que é isso? Guaraná? Guaraná. É mesmo? Guaraná de cana-de-açúcar, é Guaranázinho. isso? Isso é importante, aquela Mas região um bom ali. prato eu adoro. Ali é tradicional, né? Quem que é seu prato principal? Ô, Sandro, eu, assim, como alguém que foi educado a comer de tudo, eu gosto de quase tudo. Certo? Muito bem. Eu, quando me convido aí, pergunto o que eu gosto, um frango com quiabo e polenta resolve meu problema, meu né? Também, Mas também. isso é importante. Mas se não tiver o frango, tiver um bacalhau, também como, vai entendeu? bem, né? Bom também. Mas, governador Renato Casagrande, e o senhor já foi vice-governador, qual o primeiro cargo que o senhor ocupou? Foi deputado estadual? O senhor concorreu a se eu não me engano... Cargo eletivo e deputado estadual. né? 1990. Sim. Conta um pouco dessa trajetória 1990. 1990, bem, a gente era do MDB, lá em Castelo. Mas por uma disputa interna do MDB, nós organizamos na época lá, 1987, organizamos o PSB. Uhum. Tá certo? E em 1988, eu disputei como vice-prefeito de Carlinhos Quitino a eleição. Para organizar o PSB, elegemos 2 vereadores lá. Em 1990, assim, os 2 vereadores que nós elegemos, o Marcos Travaglia e o Luiz Fernandes Quitino, 2 bons vereadores, eles foram eleitos em 88, mas após 89, 90, eleição de deputado estadual. A prioridade era deles, ser candidato a deputado estadual. O PSB estava formando uma chapa, o PSB estava iniciando no estado do Espírito Santo e estava formando uma chapa. Então, eu estava buscando candidatura, e assim, Castelo tem que ter um candidato, tá? Então, e nós, então, conversamos com os 2 vereadores, nenhum dos 2 vereadores, tá certo? Toparam o desafio. Aí por essas disputas políticas, eu trabalhava na prefeitura, como eu disse, e fomos todos nós, desse grupo de pessoas, de jovens daquela época, fomos exonerados da prefeitura. E aí nós montamos uma fábrica de laje pré-moldada e de lajota de cimento. Né? Eu casei dia 10 de março de 1990, tá certo? Então eu estava trabalhando na fábrica, dando duro lá, pegando no pesado, tá certo? Porque saí da prefeitura, fui trabalhar nessa fábrica, trabalhei muito tempo lá. E estava trabalhando, mas os 2 vereadores não toparam. Aí o partido veio atrás de mim, tá certo? Para ser candidato. Assim, olha, candidato eu posso ser, eu acabei de casar, né? Assim, meu salário é daqui. A estrutura era para bancar a família. Acabei de casar. Ainda bem que minha esposa trabalhava, minha esposa é dentista, trabalhava. Assim, estou no meu trabalho, assim, não me preparei para ser candidato. Mas assim, vamos ver, vamos avaliar. Aí topei ser candidato a deputado estadual. O PSB lançou 39 candidatos a deputado estadual e elegeu um deputado.
Renato Casagrande. Renato Casagrande, tá certo? Muito bem. Concorreu naquela época Zé Luiz Balestreiro, que era do PSB. Foi ex-prefeito de Viana. Ex-prefeito de Viana. Edna Fiorotti, de Linhares, tá certo? Assim, Debson Afonso, de Vila Velha. Pessoas que são... Nomes de peso tradicional. Nomes, na né? época, que ficaram conosco, estão conosco, né? Uhum. Conosco, assim, na relação de amizade, tá? Então... Foi aí que começou minha trajetória política, assim. Eu me elegi deputado, fui eleito deputado estadual. Na época, em Castelo tinha 8 mil votos válidos. Eu tive 4 mil votos, 4.100 votos. 50% do eleitorado. 4 mil votos válidos, tá certo? Tive alguns votos em Vitória, assim, aqui na região, Cariacica, Vitória, mas poucos votos. Foi eleito com quantos votos? Eu não votos conhecia, 5.100 votos, né? Fui eleito naquela época. Eu não conhecia Vitória, tinha vindo Vitória uma vez para fazer um bolsão do americano, né? Antes de ir para Viçosa, assim, não tinha... A busca do ensino melhor, né? Então vim para Vitória sem conhecer Vitória naquela época, sem conhecer a região metropolitana. Tinha alguns votos assim também fora de Castelo ali, Conceição, Vargem Alta, Cachoeiro, Venda Nova, mas votinho pingado. Tá? Você vê que eu tive 1.000 votos fora de Castelo. Massa e mesmo. 4.100 votos em Castelo. Então, esses 5.100 votos, eles me deram a vaga de deputado estadual. Tá? Muito certo? bem. Foi meu primeiro mandato de deputado estadual. Muito bem. E daí desenvolveu um bom trabalho, depois você compôs a chapa do ex-governador, é isso, Vitor? Vitor Boaz. Essa trajetória. Essa trajetória. Também não era candidato a vice-governador, eu era candidato já à reeleição. Estava trabalhando para a reeleição. Mas aí, assim, o Vitor tinha coligação com o PSB, não tinha, queria, assim, o PT queria indicar o governador e o vice. Eu lembro que, na época, um debate com o Rogério Medeiros, que era do PT. Então, o PT queria indicar o governador e o vice, mas o Vitor queria um partido de fora. O maior partido que estava com ele era o PSB. Dentro do PSB tinha também uma disputa, quem poderia ser vice, mas o Vitor queria que eu fosse. O meu mandato na Assembleia é um mandato bom, de boa visibilidade. E aí eu acabei sendo vice, né, governador. Na vice-governadoria, assumi a secretaria, no governo assumi a Secretaria de Agricultura. Fiquei 3 anos e 3 meses na Secretaria de Agricultura. Como engenheiro florestal e oriundo do interior, isso foi uma... Foi tranquilo ocupar a função, só que naquela época o governo não tinha dinheiro para nada. Foi um governo numa crise, meu né? secretário de Agricultura do governo de 2011 e 2014. Nadando de braçada aí. E veja agora, rapaz, a gente não tinha dinheiro para nada. Eu fazia encontro de café, né? Fazia debate, encontro de café. Consegui um dinheirinho para fazer algumas barragens do dinheiro do governo federal, mas não tinha dinheiro para nada. Sabe o que é para nada? Nada. Era para fazer, de fato, encontros de café em cada município, debate. O pessoal da Emater na época, né? Emater, Encapa, turma muito dedicada. Então, a gente fazia mais movimento do que hoje a Secretaria de Agricultura. Foi uma Secretaria de Obras, né? Agricultura e obras, infraestrutura rural. Teve a quantidade de calçamento rural que a gente faz, de caminhos do campo, Revisol, pontes, tá certo? Assim, uma quantidade enorme de investimento, mas naquela época não tínhamos. O Estado estava numa situação muito precária naquela época. Eu me lembro, essa gestão do governo Vitor teve algumas polêmicas com o servidor, né, na época de salário, né, porque era devido à questão financeira do Estado mesmo, né? Financeira do Estado, e tem outra coisa, assim, essa época foi a época do Plano Real. Sim. Então, nós convivíamos, Sandra, você é mais jovem, não lembra, nós convivíamos com inflação de 80% ao mês. 70%, 60%. Tinha as tabelas da Sunab, né, famosa. Ao mês, overnight, a pessoa aplicava um dinheiro de um dia para o outro. Sim. Aplicava um dinheiro de um dia para o outro. Então, assim, de repente, né, Plano Real, a inflação de 80% por mês cai para praticamente zero, tá certo? E os servidores públicos todos estavam com as carreiras organizadas para ter reajustes de tempo em tempo, né, porque a inflação muito alta, você tinha aqueles gatilhos para aumentar, 10º, não sei o quê, era um percentual alto. Então, assim,
o Vitor, na época, teve que fazer um ajuste para poder resolver não isso. quebrar o Estado. Só que os servidores, tanto os servidores de comunidade e sociedade, tão acostumado com inflação alta, não acreditava que a inflação não ia voltar. Sim. Todo mundo achava, não, a inflação está baixa agora, mas a inflação vai voltar. Então, assim, foi uma guerra mesmo. Queriam garantir os direitos que estavam pré-acordados. Não é pré-acordados, que estavam em execução. Em execução. Que já tinham conquistado no passado, por Ok. inflação alta, tá certo? Então teve que mudar isso. Eu mesmo na Secretaria de Agricultura, a agricultura tinha 7 vinculadas, você lembra? Tinha EMESP, tinha CIDA, tinha ITCF, tinha Incapa, Emater, tá certo? Assim, então nós fizemos uma junção de 7 para 4. Depois, mais para frente, o governo Paulo Artung juntou Incaper com Incapa também. Mas nós somos de 7 para 4. Tinha CASES, CIDA, né, EMESP, TCF, Incapa, Emater, tá certo? 7 vinculados à agricultura, nós fomos para 4, depois virou 3, e SEASA, né, naturalmente. Sim. Então, então esse é um debate polêmico que teve na época, mas um debate necessário. Muito bem. Aí você já tinha essa experiência, tanto no Legislativo quanto no Executivo. Daí surgiu a possibilidade... Perdão, hein? É porque, né, o pigarrozinho, o ar está aqui em cima, está me derrubando. Mas aí você, nessa experiência, né, já de Legislativo, de Executivo, surgiu a oportunidade de ir para o Senado. Como é que foi essa transição? Senado não, primeiro foi deputado federal, em 2002. Você foi deputado federal antes, 2002. isso aí. Tá, eu disputei o governo em 98, perdi a eleição e fui secretário de Sérgio Vidigal na Serra, secretário de Meio Ambiente, e fui candidato a deputado federal em 2002. Muito bem. Tá certo? Aí fui seguindo federal, aí no Legislativo. Legislativo. E no sim. Congresso Nacional a gente interfere na vida das pessoas mesmo, né? Interfere. Eu fui líder do PSB na Câmara, fui líder do PSB no Senado depois, né, em 2006. Teve uma prospecção nacional muito boa, né? Muito bom. Os grandes temas você sempre era chamado, né? Grandes temas, sempre debatendo os grandes temas, né, do Brasil, tá certo? E como líder, com muito espaço também na mídia, porque como você é líder, você tem muito espaço. Você sabe, eu sempre gostei muito de trabalhar, então não tive medo do trabalho. Também, assim, quem trabalha daí tem sorte, né? Eu sempre falo no meu pronunciamento que a sorte acompanha quem trabalha. Assim, Isso o cara aí. não tem sorte de em braço trabalhar. cruzado. Né? A sorte não chega. Se Isso. você trabalhar, a sorte chega, tá certo? Então, eu como deputado federal, eu já era uma pessoa da direção nacional do PSB, então já tinha uma certa convivência. E na mesma época se elegeu Eduardo Campos, deputado federal, ele foi líder da bancada e eu fui vice-líder. Depois Eduardo foi para o Ministério da Ciência e Tecnologia, eu assumi a liderança. Né? Então, isso tudo me ajudou a me projetar também. Tem que ser bem articulado no Congresso Nacional para ocupar esses espaços de liderança, tem né? que ser bem articulado, tem que estar bem posicionado, tem que estar participando dos debates, tem que se dedicar. Se inserir de fato. Se inserir de fato. Então, assim, eu tive lá o mandato de deputado federal, meio mandato de senador. Meio mandato, quando eu fui senador, eu fui relator daquele processo do Renan Calheiros, assim, foi um processo também polêmico. Engraçado esse processo, se eu puder contar aqui, eu posso... Fica à vontade. Se eu puder contar aqui, porque eu cheguei no Senado, assim, aí fui designado para ser membro do Conselho de Ética do Senado. O Conselho de Ética, assim, não tem muita tarefa, né? Assim, naquela época, raros eram os processos que iam para o Conselho de Ética. Não, tudo bem, estou para o Conselho de Ética, estou lá, mas assim, o Conselho de Ética não tinha muita tarefa, não tinha muita reunião. Aí surgiu essa denúncia da época da Mônica Levinsky, o nome da pessoa, assim, contra o Renan Calheiros. E o senador presidente da comissão do Conselho de Ética, assim, fez uma reunião tentando achar um relator para o processo, que alguém denunciou o Renan no Conselho de Ética, tinha que ter o processo aberto. Aí ninguém queria, passou 2, 3 reuniões, ninguém queria. E aí um dia o presidente chegou, Leomar Quintanilha, presidente senador Leomar, do Tocantins. Leomar Quintanilha chegou e falou assim, hoje eu vou escolher o relator. Publicamente, com a imprensa presente, tá? Quem eu escolher, está escolhido. Por dedocracia. Por dedocracia. E você estava lá atrás, né? E a comissão lá é meio assim, inclinada, assim. Você tem inclinada, ela é mesmo delimada. Assim, eu vou escolher o Casagrande para ser o relator do processo.
tá certo? E me escolheu, sim, ótimo, me escolheu. Minha tarefa aqui. Estou ali para cumprir o papel, né? Eu não posso escolher o trabalho que me dão aqui. Me deram um trabalho, eu vou cumprir esse trabalho, tá certo? Mas aí foi um desespero, né? Porque não, Casagrande não vai ser bom. Uma figura aí já todo mundo atrás de mim, né? todo mundo atrás de mim, para eu desistir da relatoria. Assim, eu não posso desistir, eu falei. Eu posso sim ser retirado. Né? O presidente que me indicou me retira. Tá certo? Eu não posso não aceitar, seria uma covardia eu não aceitar um serviço, tá certo? Aí, assim, eles não fizeram isso também, porque ia ficar ainda pior, aí para tentar amenizar, pela primeira vez na história do Senado, um processo teve um trio de relatores. Não, Almeida Lima do Sergipe e Marisa Serrano do Mato Grosso do Sul. Então ficou eu, Marisa Serrano e Almeida Lima, relator do processo do Renan. E nisso, um processo polêmico como esse, o Renan é considerado um desafeto de Casagrande no cenário nacional aí, não? Não. Depois do Renan é um sujeito muito inteligente, né? Não, a gente se fala bem. Né? A gente se fala bem. Muito bem, tá vendo aí, gente amiga? Essas são as minúcias dos bastidores da política, da vida pública, que não é fácil, né? Às vezes são imputadas algumas tarefas ao legislador, ao chefe de executivo, que tem que ter o poder de decisão e tem que ter coragem para decidir. Governador, nós estamos atravessando um ano, né? Uma sequência aí muito difícil, né? Essa pandemia pegou todo mundo aí, já é o terceiro ano, se a gente considerar a continuidade da epidemia, e a gente viu muita coisa acontecendo mundo afora, e aqui no Brasil há aquela questão da falha ou não por parte do presidente da República, do governo federal, na questão da omissão ou do negacionismo relacionado à ciência. E aqui no Espírito Santo a gente passou por isso até de uma forma bem tranquila. É claro que você teve que tomar decisões antipáticas, né? Mas como é que você avalia esse movimento? Assim, primeiro, esse cenário nacional relacionado à ciência, eu queria que você falasse um pouco dentro disso, qual é a sua visão, e como é que você lidou com isso aqui para estarmos bem a nível de Estado, porque estamos bem, Estado equilibrado nesse sentido. Como é que é isso? Olha, Sandro, não tem sido um período fácil para a gente governar, não. Nem para a gente governar, nem para as pessoas, nem para nós vivermos, né? Assim, a gente teve que passar a usar máscara. Só esta semana mesmo que nós deixamos uma opção para o cidadão usar ou não máscara em ambiente ao ar livre, né? Mas eu fiquei muito feliz, segunda-feira, poder ter dado uma caminhada, uma corridinha na praia, assim, no calçadão, porque ficamos mais de 2 anos sem poder fazer isso. Então, assim, foram momentos difíceis, todos os assuntos da pandemia foram politizados, todos, sem nenhuma exceção, todos politizados. Se você adotava uma medida mais restritiva para a atividade econômica, tinha muita gente contra e muita gente a favor. Se você orientava a usar máscara, uns eram favoráveis, outros contra. Se afrouxava um pouco também. Se afrouxava um pouco, também tinha gente favorável contra. Se vai ter vacina ou não, tem gente que é favorável à vacina, gente contra. Se vai abrir o hospital de campanha ou não, gente favorável, gente contra. Então, assim, momentos a gente teve que ter muita paciência, muita tolerância, né, muito equilíbrio, tá certo? Muita competência para poder fazer a gestão da pandemia. E foi isso que nós efetivamente fizemos, chegamos nesse ponto como Estado a referência na gestão da pandemia e muito feliz por isso, que a gente salvou muita gente. Ninguém no Espírito Santo ficou sem um atendimento hospitalar e nós conseguimos atender gente de outros estados. E você, assim, se me permite, né, você criou oportunidades de ampliar esses leitos por todo o estado, né? Sim. Não caiu naquela coisa mais fácil dos hospitais de campanha, que eu, por exemplo, eu tinha uma visão, vou citar aqui, uma visão muito boa do governador do Rio, né? Então, governador Witzel, né? Que deixou-se, sendo um profundo conhecedor do direito, né? Deixou-se levar por isso, talvez pelo canto da sereia, e fracassou, né? Um governador cassado, um líder que tinha até exponencial nacional. Você não deixou se levar por isso, né? Não, porque eu sabia, assim, apesar de ter muita pressão de gente que legitimamente defendia os hospitais de campanhas e gente que de forma não legítima, porque tinha interesse
político, eleitoral, futuro, que trabalhava para a gente poder, questionava a gente por que não abria o hospital de campanha, mas eu sabia, assim, que investir nos nossos hospitais, investir nos filantrópicos, nos hospitais privados era melhor. Está sendo bem melhor, é mais dignidade para as pessoas. O hospital de campanha, Sandro, como o nome já diz, é um hospital de campanha, um hospital de guerra. Estação de guerra. Tá certo? Então, assim, eu dou exemplo sempre, sempre dou exemplo. Aqui na região metropolitana, nós contratamos diversos hospitais particulares, Meridional, Santa Mônica, Hospital dos Servidores, diversos hospitais privados, com boa estrutura para poder atender pelo Sistema Único de Saúde. Lá em Linhares, a gente contratou o Linhares Medical Center, hospital de última geração, né? Então, eu até conto essa história nas minhas palestras, que o nosso hospital de campanha de Linhares foi o hospital mais moderno do estado. Foi aqui 30 leitos de UTI, tá certo? Foi aquele hospital nosso, foi o hospital de campanha que nós ofertamos para a população do estado, tá certo? Dignidade para as pessoas. Pudemos abrir o hospital Aquidaban, lá em Cachoeira do Mirim, né? Tem também um hospital importante. Investimos no Hospital dos Ferroviários, aqui entre Cariacica e Vila Velha. Investimos em todos os nossos hospitais. Então, você vê que a gente chegou na semana passada, depois de abrir essa quantidade de leitos, na regulação nossa, para todas as enfermidades, nós não tínhamos nenhum paciente esperando para ser internado em um hospital. Assim, há mais de 40, assim, esperando sem estar regulado. Podia estar esperando, mas já estava regulado, sabia para onde iria. Então, assim, isso para nós foi uma decisão acertada, mas as pessoas naquele momento, às vezes, não conseguiam ver, mas quem está no governo consegue ver mais longe, porque tem todas as informações. Entendeu? A gente debatia aquilo o dia inteiro, tá certo? Então, o debate permanente permitia que a gente pudesse ter clareza da decisão que a gente estava tomando. Muito bem. O cenário nacional tem essa questão da discussão da omissão do governo nacional. Você interpretou que o governo se omitiu ou se perdeu? Não, o governo federal não coordenou o processo. Perfeito. O governo federal até apoiou. A palavra é essa, não coordenou como deveria. O governo federal apoiou com dinheiro, tá certo? Apoiou com vacina, mas faltou uma coordenação nacional, tá certo? Assim, que pudesse juntar os governadores, alguns prefeitos, e a gente tomar medidas semelhantes, né? Não iguais, mas assim, tomar medidas com apoio do governo federal. Assim, quando a hora que o governador tomou uma medida que o governo federal apoia, tá? A gente fortalece muito. Tá certo? A hora que o município toma uma medida que nós, governo do estado, apoiamos, fortalece muito. Mas na hora que você toma uma medida e vem gente do governo federal que diz que é contra aquela medida, nos enfraquece na relação com o nosso público aqui. Tá certo? Então faltou do governo federal, faltou coordenação, não faltou apoio, faltou coordenação da pandemia. Muito bem. E nessas suas atitudes de gestão, você considera que deixa um legado aí na saúde? Porque, por exemplo, a gente tinha muitos questionamentos sobre aquelas cirurgias eletivas, né? Que a gente tinha demandas reprimidas e tal. Você considera que fica um legado desse seu governo, no momento difícil de pandemia, você equilibrando e gerindo de forma melhor essa fila de cirurgias eletivas, por exemplo? Porque hoje vai gente para esses hospitais todos os dias, né? Mas nós, assim, como a pandemia, agora que a pandemia está mais controlada, mais arrefecida, mas assim, até janeiro, final de janeiro, agora em fevereiro, nós estávamos com muito problema, nós tivemos que suspender as cirurgias eletivas. Voltamos agora com ela. 100 mil cirurgias eletivas, voltamos agora, tá certo? Espero que a pandemia não tenha uma nova onda. Se não tiver uma nova onda, nós em 2022 a gente recupera o tempo que nós perdemos, porque a gente não podia deixar os hospitais atendendo cirurgias eletivas, porque a demanda de Covid era muito forte. Então, espero que esse ano a gente recupere o que a gente deixou de fazer, né, por ter atendido basicamente com exclusividade, em muitos casos, a situação Covid. Muito bem, meu amigo telespectador, meu amigo internauta, meu amigo ouvinte, né? Você pode acompanhar o nosso podcast O Comunicador pela nossa rede social Sandro Locutor Oficial e também pelas redes sociais Instagram e Facebook Rádio Conquista Web. Nosso entrevistado de hoje é o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Renato, vamos falar um pouquinho da sua gestão. Além
do problema da pandemia, você pegou 2 chuvas aí danada, né? Mas o governo se fez presente nisso, né? Nesse momento difícil, a gente pega Iconha, ao que aconteceu no governo anterior seu também, sim, né? 2013. Pegou uma enchente brava, eu lembro que eu fiquei preso lá em Coporanga, hein? Naquele primeiro governo. Mas você também conseguiu socorrer as pessoas aí do Espírito Santo nesse momento difícil. Como é que é gerir um problema tão grande como esse, né? Problema de 2 enchentes já nesse governo, o problema da pandemia e ainda conseguir manter o governo equilibrado, um governo economicamente equilibrado e produzindo tanto em favor do cidadão. Como é que é esse tino administrativo? Como é que você toca isso? Olha, Sandro, assim, a gente tem que se desdobrar, a gente tem que se virar nos 30, como se diz, né? Então, tivemos que fazer a gestão da pandemia, recuperamos nossos municípios, Iconha, Vargem Alta, Rio Novo do Sul, Cachoeiro, Castelo, região do Caparaó, recuperamos pelas chuvas de janeiro de 2020, recuperamos, como a gente recuperou o estado em 2013, então com muita dedicação, com planejamento, com ação e com obras de infraestrutura nós recuperamos, tá certo? E nossa dedicação, assim, lógico, quase que diária na gestão da Covid, mas ao mesmo tempo eu falei, olha, com a minha equipe, nós não podemos parar o estado, assim, vamos fazer a gestão da Covid, mas vamos continuar aqui, não vamos parar nenhuma obra, não vamos reduzir nosso ritmo, né? Vamos fazer as coisas por videoconferência, inauguramos obra por videoconferência, temos olhos por videoconferência, reuniões por videoconferência, e a gente foi tocando a vida, tá certo? Assim, e em 2021, por exemplo, fomos o segundo estado que mais fizemos investimento em infraestrutura, né? Segundo estado, primeiro foi Alagoas, porque vendeu sua empresa de saneamento, segundo foi Espírito Santo. Em 2021, fomos o estado que mais ampliamos a aplicação de recursos na educação. Tá certo? A educação é a forma que a gente tem de distribuir renda. É por isso que a gente está valorizando o professor, entregamos equipamento para professor, para aluno, reformando escola. Aqui mesmo, nós estamos aqui em Castelo Branco, aqui na região de Cariacica, tem diversas escolas. Muita, né? coisa aqui. Tá certo? Nessa região. Veja que aqui em Cariacica nós estamos fazendo um novo hospital. Sim. Hospital Geral de Cariacica, aqui pertinho. Do lado aqui, nas margens da Leste-Oeste aqui. 2 minutos da Praça da Conquista aqui. 2 minutos da Conquista. Então, assim, Hospital Geral de Cariacica, aqui, perto aqui também na região de Rio Marinho, que divisa com Cariacica e com Vila Velha, nós estamos fazendo estações de bombeamento de águas pluviais, tá certo? Vamos inaugurar agora no dia 26, sábado que vem, a primeira estação de bombeamento de águas pluviais lá da Foz da Costa. Queria convidar todos para poderem participar conosco dessa inauguração, que é a primeira inauguração de 9 estações. Vamos resolver o problema de alagamento de Vila Velha e de Cariacica, pode ter certeza disso. Daqui um dia vamos inaugurar a estação de bombeamento de águas pluviais do Rio Marinho, embaixo da segunda ponte, tá certo? Também temos a de Marilândia, Jardim Marilândia, temos de Aribiri, temos diversas estações de bombeamento que nós estamos executando as obras, tá certo? Aqui nós concluímos o quilômetro 0 da Leste-Oeste, concluímos a Alice Coutinho, tá certo? Assim, Leste-Oeste até lá na Câmara de Vereadores de Cariacica. Então, assim, são obras importantíssimas para essa... Estou falando de Cariacica porque nós estamos em Cariacica agora, tá certo? Mas obra de escolas, drenagem, pavimentação. No estado inteiro, né? Você mesmo foi lutador por uma obra que a prefeitura começou a fazer aqui na região agora. Aqui no bairro Santa Paula, Santa Paula, de drenagem, pavimentação, recurso nosso do governo do estado e diversos outros convênios com o prefeito Euclério, FUNPAI, recurso do Fundo a Fundo para a Educação. Então, assim, nós recuperamos a capacidade de investimento do estado, tá certo? Assim, obras de infraestrutura são fundamentais e investimento em educação, inovação, formação profissional. Certamente aqui na região deve ter formação do Qualificar ES, tá certo? Assim, para a gente poder dar alternativa e distribuir renda. CNH social, CNH né? social, tá certo? Você conhece bem esse tema, CNH social, fundamental, né, para a gente gerar oportunidade para as pessoas. Então, assim, foi dedicação, equipe bem montada, capacidade de diálogo, experiência. Wilson, a experiência é fundamental. A minha experiência administrativa e política, ela tem sido fundamental para passar por estes vales profundos que a gente está passando, tá certo? Nós estamos passando por momentos de grandes debates e superficiais, pessoas que colocam um carimbo na sua testa,
Pessoa que te conhece há 30 anos, tá certo? Mas só porque você é isso ou aquilo, carimba você de um jeito. Comigo e com qualquer cidadão. Hoje tem um nível de intolerância na sociedade muito grande. Então, se nós não tivermos experiência para passar isso, a gente acaba desorganizando o Estado que nós estamos governando. Então, com muito equilíbrio, com muito diálogo, nós estamos avançando efetivamente nesse trabalho. Você acha que isso é um problema também causado pelas redes sociais, por essa rede de fake news? Porque a rede social, ela prospecta boas coisas, mas dissemina também aí um monte de mentiras e tal. Como é que você avalia isso? Rede social é como qualquer outro instrumento de comunicação. Sua rádio web aqui, seu podcast, tá certo? Assim, se você quiser usar ele para o mal, né? Você faz um estrago, não faz? Sim, tá certo? É o então, poder da comunicação. Você destrói a vida de pessoas, você destrói a honra e assassina a honra das pessoas. Então, rede social, a pessoa pega um celular, tá certo? E acha que por não estar no ambiente físico da outra pessoa, pode passar a xingar essa pessoa, tá certo? Produzir mentiras, né? Então, assim, é uma questão, primeiro, de educação, né? Segundo, de punição. Né? Quem foi ofendido precisa ir à justiça. Quem for ofendido precisa ir à justiça. Não pode deixar por menos. Você acha que a legislação... Não, a legislação existe. É boa. É suficiente. É suficiente. Tem legislação contra fake news, tá certo? Então, existe a legislação. Mas como todos nós temos hoje um meio de comunicação em nossas mãos, tá certo? Então, exige que a gente tenha atitude de denunciar e de ir à justiça. Porque a rede social hoje não é mais um meio de comunicação. É um ambiente de convivência. Sim. Né? Você não é só comunicação. Você hoje, com muitas pessoas... convive mais através do WhatsApp, pelo vídeo de WhatsApp, ou pelo Telegram, ou pelo Instagram, ou por qualquer outra rede. Você convive mais com as pessoas do que convive com elas pessoalmente. Tá certo? Então, sim, é um ambiente de convivência. Então, um ambiente de convivência, você tem que ter disciplina, você tem que ter limites, tá? Você pode estar num ambiente fisicamente e não gostar de uma pessoa, mas nem por isso você vai lá e agride aquela pessoa. Você sabe que você ali tem que ter educação, tem que ter equilíbrio, tem que ter, né, um comportamento adequado. Agora, na rede social, às vezes, eu não estou longe desse cara aqui mesmo, então eu vou logo xingar ele de filho da mãe, tá certo? E então, se o ofendido se acovardar, não há aí, um regramento então, cumprido, né? A gente não pode, tá certo? Não pode deixar que uma minoria irresponsável, né, cale a maioria responsável. Tá certo? Renato Casagrande. Renato Casagrande, eu moro em Castelo Branco há 33 anos, aqui já foi taxado da Baixada Fluminense Capixaba. Nós temos uma companhia de polícia militar aqui na Praça da Conquista também, que comanda o policiamento lá de Jardim América para os limites do município com Viana e Vila Velha. Você considera a segurança pública o seu maior desafio nesse governo? É um desafio grande, tá certo? Eu tenho dito o seguinte, lá, quando eu comecei a governar o Estado pela primeira vez em 2011, o Estado tinha 2.000 homicídios por ano. Agora o Estado tem 1.000 homicídios por ano. Então nós avançamos de lá em 10 anos, 10, 11 anos, nós reduzimos a metade do número de homicídios. Mas a gente sabe que ainda é um número muito grande, que a gente não pode aceitar homicídio, né? Seja um homicídio, a gente não pode aceitar. Mas a gente tem que olhar os números para poder se alimentar com os números e dizer que a gente está no caminho certo. Sim. O problema da segurança pública no Estado é que não houve continuidade. Nós montamos o programa Estado Presente em 2011, depois o programa foi congelado, não foi executado, não teve investimento, não teve contratação de policiais. A gente volta em 2019, a gente recomeça tudo, tá certo? Tanto é que nos 3 primeiros anos do meu governo foi o período com o menor número de homicídios da história do Estado. Eu tenho certeza que 2022 também vai ser bom em termos de redução de homicídios. Estamos trabalhando muito para isso. E o que eu posso dizer é o seguinte, é um desafio, porque o combate ao crime não depende só do Estado. Depende do Estado, da União, controlar a entrada de arma, de droga, depende dos municípios, mas depende da família. Depende da família. Assim, quando você tem uma família que dialoga, estruturada, organizada, tá certo? Muito raramente as pessoas vão para o mundo do crime. Então, assim, a família, a igreja,
tá certo? A comunidade. Então, assim, tem um papel que é um papel mais amplo de um enfrentamento à criminalidade num ambiente de epidemia de droga que a gente está vivendo. Então, assim, é o desafio, mas eu tenho plena convicção, havendo continuidade de políticas públicas, nós, mais 4, 5 anos, nós estaremos entre os 5 estados menos violentos do Brasil. A gente era o segundo lá em 2011, somos o 14º hoje, e mais um período de investimento forte, nós vamos chegar entre os 5 estados menos violentos desse país. Eu estava deputado na época que, 2017, que houve aquela tragédia aqui no estado, a tragédia administrativa, eu digo, do governo anterior, onde a Polícia Militar acabou por se aquartelar, né, com os problemas graves. Você chegou, né, aprovou lá na Câmara, na Assembleia Legislativa, a anistia a alguns desses policiais que participaram, que não foram todos os membros da briosa Polícia Militar, mas a polícia ficou realmente defasada, né? Não houve reposição do quadro, não houve concurso público, estava um desestímulo. Você, nesses 3 anos, você tem trabalhado, tem conseguido resgatar a autoestima desse policial? Como é que você enxerga isso? Fizemos uma política de valorização dos profissionais da segurança pública, que vai até dezembro deste ano. Agora você deu até um reajuste diferenciado para as forças de segurança, eu estava no compromisso com eles, além dos 6%, dei mais 4%, no meio do ano tem mais 4%, no final do ano também. Então, assim, estou fazendo isso, mas estou investindo em armamento, em viatura, né, em infraestrutura, em tecnologia, tá certo? Estou investindo, cerco inteligente, nova identificação civil e criminal, TCO, termo circunstancial de ocorrência, teleflagrante, inquérito eletrônico, que nós estamos trabalhando muito com o Poder Judiciário para daqui a 3 meses, está tudo no sistema eletrônico. Então, estamos investindo e vai ter resultado. Pode ter certeza disso, a bandidagem é que se cuide, porque nós estamos cada vez mais organizando e fortalecendo nossa polícia. Aí eu estou aqui hoje na condição de entrevistador, mas eu tenho que fazer um elogio. Recentemente você lançou um programa, se eu não me engano, Mulher Segura, coordenado lá pela Secretaria de Segurança, pela doutora Michele, foi delegada da mulher aqui em Cariacica durante muito tempo. Né? Esse programa eu achei muito interessante, a concepção que vai aprimorar os já existentes aí, vai unificar. E o que eu achei interessante é a questão de rastrear vítima e o bandido meliante. Vítima e agressor. E agressor, né? Vítima e agressor. Como é que é essa sacada? Como é que é isso? Porque tem aquele raio, né, de ação, né? O raio de ação é por satélite, tá? Por satélite, né? O juiz determina, olha, o agressor vai ter a tornozeleira e a mulher recebe o smartphone, tá certo? Assim, se o juiz determinar que são 500 metros, tá certo? Chegar a 500 metros, a programação é feita para isso, né? Passou dessa faixa, né? Começa a tremer tanto a tornozeleira como o telefone, o smartphone, tá certo, assim. E as ela pode ligar, são acionadas aí nós temos uma sala de controle na Secretaria de Segurança, né, que também acompanha, também lá é avisado e aí a polícia é acionada. Esse programa eu tive que me debruçar sobre ele, quero parabenizar por essa iniciativa. É muito bom. Vamos finalizar o nosso bloco, né, o nosso programa, o nosso podcast de hoje, mas eu tenho que falar rapidamente sobre a política, o cenário nacional e o cenário local. Você acredita na possibilidade de uma terceira via nessa polarização Lula-Bolsonaro? Tem tempo para isso ainda? Já acreditei mais, trabalhei para isso, mas não tenho muita expectativa mais. Eu acho que Lula é muito forte, Bolsonaro também é forte, é difícil romper essa polarização. O tempo vai passando e cada vez que o tempo passa, fica mais difícil fazer a ruptura dessa polarização. Você acha que a polarização acaba beneficiando ambos aí? Não, a polarização beneficia ambos, tá certo? E ela impede que um terceiro possa crescer. Você vê que o Moro surgiu como possibilidade, mas ficou empacado ali. Falta nomes no cenário nacional? Eu acho que faltam nomes, mas também faltou política. Política, né? Partidária, de militância. Agregação de partidos, né? Os partidos não se juntam em torno de um nome, todo mundo quer ter seu nome, então não consegue. Acho muito difícil. Renato, aqui no Espírito Santo vários nomes estão postos, né? Como pré-candidatos aí, é legítimo, é momento
de todo mundo se especulação, colocar, né? todo mundo se colocar. O ex-governador Paulo Artung nos bastidores também parece que articula. Hoje dão contas aí de que o delegado-chefe da Polícia Federal do Espírito Santo vai para o mesmo partido dele, com o intuito de ser candidato. Nós temos o Manato, que é bolsonarista, nós temos aí o senador Fabiano Cantarato, o presidente da Assembleia, Eric, talvez o prefeito de Linhares, Guerino Zanon, e o ex-prefeito de Serra, Aldifas Barcelo. Você acha que essa oposição, digamos assim, que nem todos são oposição ao seu governo, se junta para um enfrentamento, porque você também ainda não disse se é candidato à reeleição ou não, apesar da legislação permitir falar de pré-candidatura. Mas o que você enxerga nesse cenário? Eu vou decidir minha vida só em maio e junho. Sim. Porque eu acho que quem governa precisa que essas coisas sejam mais para frente. A população precisa mais do governador do que de um candidato a governador. Perfeito. Se eu começo agora a dizer que eu sou candidato, não sei o quê, rapaz, eu levo o processo eleitoral para dentro do palácio, eu perco meu tempo, entre aspas, tá sendo um debate eleitoral que vai acontecer só a partir de julho. Então eu tenho, março, abril, maio, junho, julho, tem 5 meses, tá certo, para poder tomar essa decisão, saber se eu vou ser candidato ou não. Mas eu acho perfeitamente legítimo que todos se coloquem, tá? Todos se coloquem. Não creio que todos serão candidatos. Eu acho que não tem espaço para todos serem candidatos, tá certo? Mas, de qualquer maneira, isso é uma avaliação minha, né? Como todos estão se colocando numa forma para tentar me alcançar, né? Eu sou um homem a ser abatido, como se diz assim. Então, está no poder, né? Então sou um homem a ser abatido, mesmo não tendo dito que sou ou não candidato, mas são... então, assim, mas eu acho legítimo, acho natural, porque se a pessoa tem uma outra proposta, apresente para a sociedade, para a gente poder debater com a sociedade. Se eu não for candidato, eu terei um candidato. Meu projeto, pelos resultados que nós temos nesse estado, são resultados extraordinários, em termos de obra, de programa, de tecnologia. Você vê que hoje, nessa sexta-feira, nós assinamos o contrato com a TM3, com a Trivela, que é a empresa que vai fazer a gestão do Fundo Soberano. O Fundo Soberano é uma poupança do dinheiro nosso, corrente, da minha receita do mês a mês. Eu já tenho 813 milhões de reais no Fundo Soberano, tá certo? E estou agora atraindo empresas de fora do estado, potencializando as empresas daqui, né, para a gente poder gerar emprego para os capixabas, tá certo? Então isso é resultado. Então, ou eu ou alguém, nós teremos alguém para defender o projeto que eu implemento hoje no estado do Espírito Santo. Muito bem. Amigo internauta, amigo telespectador, amigo ouvinte, estamos chegando ao final do nosso podcast O Comunicador, comigo, Sandro Locutor. Nosso entrevistado de hoje foi o governador do estado do Espírito Santo, Renato Casagrande. Renato, muito obrigado pela sua participação aqui, sucesso na sua gestão e nos projetos vindouros aí também. Valeu, Sandro, obrigado para você também, desejo muito sucesso sempre para você, mas especialmente hoje que é seu aniversário. Tá muito obrigado. Um abraço a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado pela sua gentileza de ter vindo aqui em Castelo Branco, na nossa Rádio Conquista Web. Você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais. O Comunicador com Sandro Locutor, Sandro Locutor Oficial, Rádio Conquista Web no Instagram e no Facebook. Participe conosco, afinal aqui você é que faz o sucesso. Muito obrigado. Podcast O Comunicador. Comigo, Sandro Locutor.